a pessoa que está louvando, mas a Deus. Que você veio aqui é para glorificar a Deus. O que você tem trazido para Deus no culto de hoje? Cadê o glória a Deus? Um dia eu ouvi a pessoa falando que estão pregando de certas igrejas, que parece que você está pregando onde tem um monte de defunto, que ninguém fala nada, não se manifesta nada. Você não escuta um glória a Deus, você só escuta a pessoa bocejando. Aí depois termina o culto, a pessoa não sabe nem o que foi dito no culto. Meu Jesus! E se você começar a glorificar a Deus, se você começar a glorificar o nome santo do Senhor, o sono vai embora, a preguiça vai embora, o desânimo vai embora. Você começa a prestar atenção na palavra, você começa a receber de Deus. E é isso que nós precisamos, da glória a Deus, para que nós venhamos receber dele. Nós precisamos diminuir na presença dele, para que ele venha crescer na nossa vida. Amém? Você não viu o louvor? Eu tinha até colocado aqui a caneta no último louvor que foi cantado. E o irmão Eli veio quem falou, né? Desse louvor. Olha para você ver como que a letra do louvor da harpa fala com a gente. Se você prestar atenção nos louvor da harpa, se você cantar junto com a pessoa que está louvando, a igreja tem que louvar junto os louvores da harpa quando estão louvando. Que você vê a alegria dentro da casa do Senhor. Mas a pessoa vem louvar o louvor da harpa, fica aqui sozinho. Talvez ele está se esforçando para louvar o louvor. As irmãs, os irmãos que sabem louvar, não ajudam. Fica tudo parado olhando para o irmão. E muitas das vezes até critica. Até vezes fala e pensam. Mas Deus está vendo. Não sou eu, o pastor não pode estar vendo, mas Deus está vendo até o seu pensamento, o que você está pensando, no louvor que está sendo entoado para a glória dele. Eita Deus, aleluia. Falar ou pensar alguma coisa, vamos louvar, vamos adorar, vamos ajudar o irmão, a irmã. Glória a Deus. E você vai ver a alegria do Espírito Santo contagiar a casa, contagiar o seu coração dentro da casa do Senhor. Glória. E é isso que Deus quer de nós, meu irmão. Se nós veio para a casa do Senhor, se você saiu um dia domingo para vir aqui, vem adorar o Senhor, vem glorificar o nome santo dele. Porque procura Deus, procura o Senhor, porque o resto ele fará para vocês. Não tem como. Deixa a sua semana na mão do Senhor e tira esse dia para adorar o nome dele e glorificar o nome dele. E o último louvor que foi cantado pelas irmãs, parece, ou foi pelos jovens, não lembro, que quando o crente chora, o Senhor responde. O crente chora, o crente ora, o Senhor responde. Você pode estar passando as coisas que for, as tentações, as provações, as dificuldades, mas o Senhor vai responder. Mas é tudo na hora dele, no tempo dele. Como a palavra ontem, lá na tarde da bênção, uma palavra abençoada, uma palavra que eu recebi para mim, para minha família, porque os últimos dias não tem sido fácil. É provação, é luta, é enfermidade, é tentação no serviço, é aquilo ou outro, mas o Senhor está do nosso lado, o Senhor está vencendo as batalhas por nós não podemos desistir, por isso nós precisamos se alegrar na presença dEle. Ele tem feito por cada um de nós, Ele tem lutado por nós. Aleluia. Nós precisamos expressar essa alegria, essa gratidão com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos fazer isso, expressar essa gratidão. E hoje, como um grupo de jovens, né? Eu parabenizo os jovens aqui na nossa igreja, que estão aí lutando, pelejando e buscando, e muitas das igrejas aí estão fazendo culto de jovens, mas é só entretenimento, é não sei o que gospel, é balada gospel, é funk rock gospel, é não sei mais o que gospel, mas aqui não, aqui é palavra, aqui é ensinamento, aqui é doutrina, porque se o jovem foi ensinado da maneira certa, lá na frente, meus irmãos, está os futuros missionários, o futuro pastor, os levitas da casa do Senhor, os pregadores, futuramente, e tem que ser ensinado e pregado dessa maneira, a verdadeira palavra do Senhor, porque se começar a ensinar errado,
E aí, o que vai dar lá na frente? Então nós devemos ensinar o correto. E aqui nós temos essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de aprender. Nós às vezes somos corrigidos, mas a palavra do Senhor diz: qual pai que não corrige o filho? E aqui está sendo ensinado a palavra de Deus, através dos estudos bíblicos, do ensinamento, e nós precisamos aproveitar, né, esse momento. E os jovens têm aí, né, se dedicado, através da direção, os meninos aí, o casal que estão aí, né, nessa intuito de ajudar os jovens. Parabéns para você e continua firme. E que nós possamos orar mais pelos jovens, para que eles venham, né, continuar firme, porque não é fácil. Se para os idosos, os veteranos já estão difíceis, você imagina os jovens, né, que estão começando agora. E aqui já está saindo esse trabalho, e com certeza eu creio que em nome de Jesus, logo Deus vai prover aí uma missionária, ou um missionário que vai cuidar de criança também, para que nós possamos já começar a ensinar essas crianças pequenas a se comportar no culto, a começar a ouvir a palavra de Deus separada, o ensinamento, porque tem que começar desde pequeno. Porque, irmão, a gente vê já jovens aí que não foram ensinados, não quer nada com a palavra de Deus, foram ensinados de outras maneiras, conheceram as coisas do mundo. Quando a criança e o jovem começa a conhecer as coisas mundanas, já fica difícil. E se for ensinado da maneira errada, pior ainda. Irmão, está difícil você conversar com certos cristãos por aí, que estão em outra doutrina, que estão a coisa mais fácil. Eles distorcem a palavra de Deus. Eles não querem a verdadeira sã doutrina, não. Porque eles estão numa falsa salvação, que pode ser salvo de qualquer maneira. Mas não, mas graças a Deus, aqui é diferente. Aqui é a palavra de Deus, é o verdadeiro crente. E o verdadeiro crente, quando chora, o Senhor responde. Mas é crente. Aleluia. É crente com letra maiúscula. É crente que honra o seu compromisso com Deus. É crente que obedece a palavra de Deus. É crente que faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Não é só crente na igreja, não. E lá fora não quer nem saber. Lá fora você não sabe se ele é mundano ou se é crente. É o crente verdadeiro. É esse que quando chora, o Senhor responde. Aleluia. Não importa a hora, mas ele responde. Porque é tudo na hora e no tempo dele. Amém? E aqui nós vemos nessa história de Davi, que era um jovem. Quando Deus chamou Davi, incluiu Samuel de ungir Davi como rei. Ele era um jovem, cuidava das suas ovelhas, né, para seu pai. Vivia no secreto para lá, ninguém conhecia Davi, né? E quando chamou, que Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, né, para poder ungir Davi como rei. Só que ele não sabia quem que era. Deus mandou Samuel ir lá e queria mostrar quem que era. E hoje, como a Bíblia diz aqui, que Deus não vê a estatura, não vê a aparência, a altura, Ele vê o coração. Hoje a sociedade, ela valoriza diferente. Ela valoriza as aparências, a popularidade, as redes sociais, que são muitas, que estão levando e vão levar muita gente para o inferno, que é essa tal de rede social, porque o tal do celular e rede social, ela para certas coisas é muito boa, mas também para levar para o inferno é a primeira ferramenta que tem. Porque é a rede social que está fazendo muito crente cair, muito crente desviar da palavra do Senhor. Mas Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a altura, não olha para certas popularidades, né? Deus olha para o coração, Ele sonda o coração da pessoa, Ele sonda o que tem dentro do coração, porque a boca fala e o coração está cheio. Isso significa, se tem coisa boa no seu coração, vai sair coisa boa. Se tem coisa má, vai sair coisa má.
Se está distorcido das coisas de Deus, vai fazer coisas que não agradam a Deus. Mas se você tem buscado, se você tem orado, buscado na palavra de Deus, com certeza vai sair coisa boa desse coração. Porque esse coração está quebrantado, esse coração está vivendo uma vida reta diante de Deus, buscando cada dia mais na presença de Deus. E com certeza vai sair coisa boa desse coração. A aparência hoje em dia, muito jovem e adulto, como eu disse que a aparência, a palavra hoje é para jovem, é para adulto, é para quem está aqui na casa do Senhor. Muitos jovens e muitos adultos, muitos crentes veteranos, hoje em dia ainda vivem de aparência. Por quê, pastor? É aparência, meus irmãos, é porque aparenta na igreja de uma forma, lá fora de outra. Como eu falei, você não conhece mais, você não sabe quem é crente e quem não é mais. Você vê lá fora as roupas, o tipo de falar, o jeito de andar, aonde as pessoas estão, bebe de aparência. Na igreja, ela prega bonito, ela canta bonito, ela pula, ela sapateia, ele prega bonito, ele fala bonito, ele conhece a palavra de Deus. Mas lá fora ele não vive essa palavra, ele não tem testemunho de crente, ela não tem testemunho de crente. Isso é aparência, é a pessoa viver de aparência. Mas Deus vê tudo, meu irmão. Eu não sei aonde o crente pensa que ele engana o pastor, ele engana a igreja toda e pensa que ele está enganando a Deus. Pois se Deus conhece tudo, Ele tem o controle e o poder de todas as coisas em suas mãos. Se até os cabelos da nossa cabeça Ele pode contar, Ele sabe o que você vai falar, Ele sabe os seus pensamentos, e você pensa que você está enganando a Deus, você está muito enganado. Satanás é que está te enganando, pensando que você está pensando que está enganando a Deus. Não adianta você de viver de aparência, ou você é ou não é, porque não existe dois senhores. Não existe Deus, servir a Deus e servir a mamãe. Ou você serve a Deus ou você não serve. E a aparência é isso. E as igrejas estão cheias de falsos crentes na casa do Senhor. Mas Deus, você não pode enganar. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu esposo, mas Deus você não engana. Não adianta, não engana. Temos que viver verdadeiramente fiel ao Senhor. Aqui no versículos 6 e 7, e sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O homem, Samuel, olhou pela aparência. Quando ele viu Eliabe, uma pessoa forte, com postura, ele pensou: esse vai ser o rei, esse vai ser o escolhido de Deus. Mas o Senhor disse: não atente para a sua aparência, porque Deus não vê a sua aparência. Você pode aparentar santo, você pode aparentar bonito, você pode aparentar fiel, mas Deus vê o oculto e o escondido. Não adianta. Então, mas Deus disse logo em seguida, e ele vê diferente. No versículo 10, diz assim: assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, os filhos, os rapazes. E disse: ainda falta o menor. E eis que apacentavam ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia e o manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Irmãos, Davi, ele estava sendo esquecido até pela própria família, até pelos próprios irmãos. Eles estavam se apresentando diante de Samuel e no começo eles não lembraram de Davi. E muitas das vezes até a nossa família nos abandona, nos afasta de nós.
quando você se resolve levar uma vida reta diante de Deus, que não é do concordamento das famílias, eles afastam. Eu tenho por experiência própria, porque quando eu vivia no mundo do vício, da bebida, mesmo quando eu aceitei Jesus, eu ainda estava em outro ministério, eu e a minha esposa, nós consentíamos com certas coisas dentro da minha casa. Mas por quê? Porque eu ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus através da palavra do Senhor. Eu aceitava as amizades, os parentes, os familiares dentro da minha casa. Eu não bebia, eu não fumava, mas eu aceitava dentro da minha casa. A minha casa era cheia de parentes, cheia de familiares e cheia de amigos. Eles traziam cerveja, colocavam às vezes na minha geladeira. Muitas das vezes minha esposa brigava, mas eu aceitava. E com isso foi passando. Só que quando nós tivemos um encontro verdadeiro com Deus, através da palavra do Senhor, que eu digo e não canso de repetir, foi através desse ministério, as coisas mudaram. E as coisas mudaram, mas mudaram completamente. As pessoas afastaram, as famílias afastaram, porque eu não aceitei mais o errado dentro da minha casa. E muitas das vezes você é esquecido por causa disso. Você é chamado de santão, você quer ser mais crente do que os outros, porque você está aceitando a palavra de Deus. Então, nessa época, Davi também foi esquecido, mas o Senhor lembrava dele. O Senhor lembrou de Davi nessa época. A Bíblia relata, aqui no versículo 12, mas não esquecido por Deus. Davi não tinha sido esquecido por Deus. Ele podia ter sido esquecido pela sua família, pelos seus parentes, mas Deus atendeu e a levou para dele. Então, olha o que diz o versículo 12: então mandou em busca dele e o trouxe. E ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo era o escolhido de Deus. Não tinha aparência, não tinha postura, não tinha tamanho, não tinha boniteza, mas era escolhido de Deus. Então, para ser escolhido de Deus, para fazer a obra do Senhor, você precisa obedecer a palavra do Senhor. Você não precisa ter boniteza, você não precisa ser grande, você não precisa ser capacitado, porque o Senhor capacita o escolhido de Deus. Como esses jovens estão seguindo e levando a vida e buscando aprender, com certeza o Senhor vai capacitar cada um deles. Só resta que eles permaneçam fiel na presença do Senhor, buscando a obediência da palavra do Senhor. Com certeza vão ser lembrados e vão ser valorizados na presença do Senhor, porque Davi foi valorizado, foi lembrado de Deus naquele momento. Porque, irmão, Deus não capacita as pessoas. Deus não escolhe capacitado, Ele próprio capacita, né? Segundo Coríntios 12, 9 diz: a minha graça te basta, porque diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas das vezes você se sente fraco, incapaz de fazer a obra de Deus, incapaz de fazer algo para Deus, mas busque o Senhor que Ele te capacita. Você não precisa, Deus está dizendo, né, a minha graça te basta. Basta que você busque, adore ao Senhor, busque em oração, clame ao Senhor, porque Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar, com certeza. E nós pulamos aqui para o versículo 18 dessa palavra, que diz assim: a Bíblia nos relata, Davi antes de ser rei, ele já era adorador, no secreto, no escondido, aonde ele conduzia as suas ovelhas, ele era um adorador de Deus. No versículo diz: então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente, e animoso,
e é homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Por que diz esse versículo? Porque quando ele foi ungido pelo Samuel, o Espírito de Deus se afastou de Saul. E Saul sentiu-se atormentado, porque o espírito mau se apoderava dele. E precisava de um homem temente a Deus, tocador de harpa, que pudesse louvar ao Senhor, tocar para que o espírito imundo se apartasse de Saul. E ele ficou procurando alguém, e relataram para ele que tinha esse mancebo que era Davi, que era um filho de Jessé o Belamita, que sabia tocar e valente, um homem de guerra, sisudo em palavras de gentil presença, e o Senhor era com ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele era adorador, ele buscava Deus no secreto, ele buscava Deus aonde ele estava, cuidando das suas ovelhas. E hoje o que devemos fazer? Buscar a Deus em casa, no secreto, no trabalho, na escola, aonde você estiver. Se estiver um lugar que você não possa orar, se manifestar em voz alta, você ore em espírito e verdade. Leve os seus pensamentos a Deus e busque o socorro de Deus. Busque a presença de Deus aonde você estiver, porque com certeza Ele vai te responder. Seja um crente verdadeiro, porque como eu disse, o crente chora e o Senhor responde. Chora em oração, chora em pensamento, derrama suas lágrimas perante o Senhor, porque com certeza Ele vai te responder. Davi era assim, buscava o Senhor aonde ele estava. Ninguém via, mas Deus estava vendo. Deus estava com ele. Foi por isso que ele foi o escolhido de Deus. Foi por isso que ele foi o escolhido a ser rei, a conduzir aquele povo de Israel. Saul era de boa presença, Saul era de boa estatura, tinha até inteligência, vamos supor, mas foi desobediente à palavra de Deus. Então não adianta eu ter qualidade, não adianta eu pregar bonito, eu falar palavras bonitas, eu cantar bonito, se eu não tiver obediência da palavra de Deus, se eu não obedecer a palavra de Deus, se eu não honrar a Deus, se eu não buscar a Deus em primeiro lugar na minha vida, se eu não colocar a Deus em primícia na minha vida, não adianta, é tempo perdido. Muitos e muitos você vê as pessoas, pregadores famosos, cantores famosos, mas você é uma vida que leva, não é uma vida com Deus, porque se você ler Bíblia, se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber que ali não tem nada de Deus. Nós começamos a fazer um curso aqui, há muitos anos atrás, o pastor falou, quando você passar a conhecer a palavra de Deus, vocês vão parar de aceitar certas coisas. E foi dito certo, nós aprendemos, nós passamos a conhecer, e nós procuramos viver ela. E nós procuramos não aceitar nada que vem contra a palavra de Deus. E é isso que nós temos que falar, fazer. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos. Nós temos que aproveitar essas oportunidades que nós temos. Né? E Davi era isso. Davi buscava em secreto. Hoje nós queremos levar esses cultos, as coisas das igrejas, com mais entretenimento. A nossa vida cristã, com culto de jovens, que é o povo, culto aos domingos, festividades, festa de senhora, festa de varão, festa de isso, festa daquilo, mas a maioria delas não tem palavra, não tem um culto de palavra, não tem pregação de palavra, e é a palavra de Deus que vai te salvar. A palavra diz que é ela que cura, é ela que liberta, e é ela que vai te salvar. Então você pode ter tudo, se não tiver a palavra, você não tem nada. Hoje em dia, como eu falei, estão mudando tudo para gospel. Tudo é gospel.
distorcendo as palavras de Deus. Aí eles estão chamando jovem, você vê igrejas cheias de jovens, mas você não vê o ensinamento, você não vê a palavra sendo pregada, você não vê ele sendo corrigido. Os jovens andam de qualquer forma. Eu falo a verdade de novo, tem uma neta que a gente peleja com ela, mas infelizmente eu falo para ela, eu falo comigo, você não vai sair desse jeito. Ela é jovem da igreja, não tem ensinamento nenhum, não tem cobrança. E os jovens não têm ensinamento e às vezes precisa corrigir, sim. Porque você que recebe a palavra, você que tem Deus no coração, você recebe a correção com gratidão, porque se está sendo corrigido, é porque o pastor, é porque Deus preocupa com a sua vida, Deus quer te salvar, Deus quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia, Deus. Então nós precisamos estar atentos para isso. Mas os verdadeiros cristãos, jovens, adultos, veteranos, que nós possamos buscar mais em oração, em jejum, em comprometimento com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, buscar mais na leitura da palavra, né? Meditar na palavra de Deus, buscar fazer as coisas do Senhor com mais presença, e buscar a presença de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estiver, na escola, porque nós somos testemunho vivo. Nós temos que ser luz aonde nós estiver, no meio das trevas. O Senhor diz que nós temos que ser preparados para isso. Nós temos que ser sal dessa terra. Como que eu vou ser luz no meio da escuridão, se eu estou no meio da escuridão do pecado, no meio das trevas? Então eu tenho que ser diferente. Eu não sou melhor do que nenhum pecador. Eu não sou melhor do que aqueles que estão lá fora. Mas eu tenho que ser diferente. Eu tenho que viver uma vida diferente deles, para que eles possam não ver o brilho de mim, mas ver o brilho do Espírito Santo na minha vida. Ele tem que ver Cristo na sua vida. Ele tem que ver Jesus na sua vida, através da mudança, através do caráter transformado, do comprometimento com a palavra de Deus, comprometimento com a obra do Senhor. É isso que nós devemos buscar para o nosso crescimento espiritual, meu irmão, para que nós possamos crescer cada dia mais na palavra do Senhor. Davi era um mancebo, praticamente vivia lá cuidando das ovelhas, mas foi escolhido por Deus e se tornou rei de Israel. Quem olhava para ele, a família, os irmãos, não dava nada por ele, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo a adoração dele, o comprometimento dele com as coisas de Deus, e se tornou segundo o coração de Deus. Pecou na verdade, passou por coisas, mas era diante de Deus em oração, em busca e arrependimento, né? E venceu. E nós precisamos buscar de Deus para que nós possamos vencer também. Davi foi tão poderoso, mais na frente ele se tornou um guerreiro. Aqui nós podemos pular um pouco dessa página aqui e passar aqui para o versículo 17 do capítulo 17, do versículo 45, diz assim: lá onde Davi começou e foi guerrear com Golias, estava preparado o homem de Deus. Olha a fé desse jovem. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Irmão, Davi tinha fé demais. Davi é um homem de fé, e nós precisamos ser como Davi, ter fé nesse Deus que nós servimos, ter fé no Senhor Jesus, porque Ele está conosco. Se você busca, se você faz a vontade do Senhor, coloca Ele
nos teus caminhos, na sua vida, Ele é contigo. Ele vai lutar por você. Ele vai vencer as batalhas que precisam ser vencidas. Como o pastor Joel disse ontem, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por prova, mas é com Jesus, é com Deus na nossa vida, porque sozinho você não passa, sozinho você não vence, sozinho você não consegue. Não adianta. Busque o Senhor Jesus enquanto pode achar, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa vencer as batalhas por você. Aqui na Bíblia nós temos vários exemplos de jovens que venceram. Davi, José, Timóteo também, Josué, os jovens, eram verdadeiros homens de Deus e venceram através da palavra do Senhor. E eu e você possamos vencer também, mas colocando Deus em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, buscando cada dia mais se aproximar de Deus. Eu vou ler um versículo de Isaías para você se encorajar mais na palavra de Deus, para que você possa colocar Deus na sua vida e que você possa se fortalecer cada dia mais na presença do Senhor. Olha o que diz Deus para Israel, a promessa de livramento dos vencidos e o povo de Israel. Só o versículo 2 para você encorajar e você buscar a Deus, porque não é você que vence, não é você que consegue, não, é Deus, é Jesus na minha vida, é Jesus na sua vida. Ele diz assim: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Irmãos, coloca Jesus a partir de hoje na sua vida, coloca Deus no seu caminho, porque Ele vai na frente, Ele vai quebrando as muralhas, Ele vai quebrando os ferrolhos, Ele vai abrindo as portas que precisam ser abertas da sua vida. Basta que você coloque Ele na sua vida, faça o que Deus manda, obedece a palavra do Senhor, seja fiel a Ele, seja comprometido com a obra de Deus, seja comprometido com as coisas do Senhor, com a igreja de Deus, seja comprometido com a palavra de Deus, porque ela que vai te permanecer e vai te colocar de pé. Quando você estiver balançando, quase caindo, o Senhor vem de pé e te coloca de pé. Mas se você plantar as suas raízes na rocha, que é a palavra de Deus. Amém? O Senhor